Bom dia, turma 2001. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a pecuária colonial. Nós estamos falando sobre a expansão em ouro na América Portuguesa. Na aula passada, nós estudamos sobre a sociedade do ouro e hoje nós vamos falar sobre a pecuária. Eu espero que você esteja com o seu caderno para você estar fazendo as anotações que serão necessárias no decorrer da nossa aula. E não esqueça de entrar lá no espaço do Google Classroom para você tirar as suas dúvidas. Tem dúvida sobre algum conteúdo, sobre alguma palavra, algum exercício? Deixe lá no Google Classroom que eu estarei tirando. Bom, a pecuária colonial, tá? Como disseram alguns historiadores, como João Fragoso, Manolo Florentino e Sheila de Castro Faria, essa criação, do gado, ela foi uma das principais atividades econômicas da colônia e também foi um setor básico para o funcionamento da economia colonial como um todo, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês alguns tópicos que nós vamos estar falando. A pecuária, ela se desenvolveu-se inicialmente, tá? Nos engenhos de cana-de-açúcar. Esse gado criado nesses locais era o bovino e o muá. Eles eram utilizados na alimentação, na produção do couro para utensílios de trabalho e domésticos e também, além da atração animal, dos trabalhos para a obtenção do açúcar, tá? Essa pecuária também ela estava ligada necessariamente ao mercado interno, tá? Não sendo esses animais destinados somente à alimentação, como eu falei, mas também para o trabalho. Daí, nós podemos dizer que na colônia vai abrir amplas áreas especializadas nesta área do gado, como o sertão do Rio São Francisco, até os rios Tocantins e Araguaia, boa parte do Piauí também, do Maranhão, o sertão da Bahia, os campos de Curitiba, o litoral do norte fluminense, o sul de Minas e as Campinas do Sul do Brasil, tá? Nos sertões do nordeste do Brasil e no norte do atual estado do Rio de Janeiro, nas Campinas do Sul, o gado ele teve papel decisivo, como eu acabei de falar. Agora nós vamos falar no Nordeste, como essa pecuária ela se desenvolveu no Nordeste. O gado, tá? Ele acompanhou o curso dos rios São Francisco e Parnaíba. Esse gado podia penetrar o sertão e não tinha o problema seríssimo do transporte, porque transportava a si mesmo. A mão de obra exigida era pouca, não possuía uma complexidade da agricultura, principalmente da canavieira, e tinha na amplitude do sertão um caminho de sua expansão, acompanhando os rios rumo ao interior, tá? Essa pecuária do Nordeste, esse gado, tá? Em relação aqui desse transporte, ele vai servir para puxar os carros de boi, moer a cana, alimentar a população e fornecer matérias-primas, principalmente o couro. Nessa época aqui, eu quero destacar também que o curral do gado era o quintal do engenho. Com a expansão dessa economia açucareira, no entanto, no Nordeste, o gado criado nos engenhos passou a ser, como a gente falou, um certo problema. Por quê? Era vantajoso como meio de transporte até alimentação, mas chegou a ser um problema porque eles começaram a destruir as plantações, onde ocupavam as terras que poderiam ser mais rentáveis e aproveitadas para o plantio da cana. Aí foi quando, em 1701, o próprio governo português, interessado nos lucros do açúcar brasileiro, proibiu a criação de gado
a menos de 10 léguas do litoral. E assim, aos poucos, o gado foi ganhando o sertão. Essa pecuária no Nordeste ela apresentava vantagens econômicas. O gado não precisava de meio de transporte para conduzi-lo, tá? Ele sobrevivia em regiões áridas e exigia uma mão de obra reduzida. Essa expansão do gado pelo sertão ela foi um processo conflituoso. Por quê? Vai ser marcado por lutas sangrentas entre os criadores luso-brasileiros e os próprios indígenas. Com o auxílio dos bandeirantes paulistas, os criadores venceram a resistência indígena e o sertão foi ocupado pelas fazendas de gado. No sul também nós tivemos um desenvolvimento, né? Nos Pampas foi encontrado um ambiente propício a essa criação. Esse foi o local em que a pecuária mais se desenvolveu. Os jesuítas eles foram os principais responsáveis por essa disseminação das reses, né? Foram os principais responsáveis por essa pecuária aqui no sul. Além do couro, vai ser produzida aqui a carne seca, ou charque, como era conhecida no sul. A carne seca ela era muito consumida durante o período colonial, em virtude do tempo da conservação. A produção de gado cresceu para atender ao mercado interno da colônia, que ganhou impulso após a mineração, tá? Aqui eu tenho a demonstração, né, dos bandeirantes com os jesuítas avançando. Aqui eu coloquei o mapa mostrando para vocês, tá? Aonde está aqui marrom, representa toda a área de criação de gado. No sul, no nordeste, né, como eu falei para vocês. Os principais locais, tá? É um mapa que representa os caminhos do gado no século XVIII. Aí onde está a seta é o sentido de expansão da pecuária. Então a gente observa, né, uma grande expansão, né, do gado nesse período colonial. Agora, com o que nós acabamos de estudar, vocês vão fazer para mim 10 perguntinhas e resposta sobre o assunto que nós estudamos, tá bom? Um beijo e até amanhã.